Vingança! Caralho, esse replay é clean, mano. Ah, mas o... Nossa, sequência de jogar com o Custo, esse duelo. Fênix desbloqueada. Graças a Deus. Isso. Ô louco, Pai Santo Deus. Não encontra. Aqui. Fácil não vai ser, Santo Deus poderoso. Deixa eu... materiais e equipamentos a serem empregados, das condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Mas por que, gente? Por que a lei estabelece isso? Para que você não ganhe garantia do seu veículo Por essa partida eu achei que o Speedrun ainda ia perder, velho. No episódio de hoje vamos um cara de AG aprendendo na prática o que Rod faz. Mano, sabe o que é isso, velho? Tu escolheu um moço que estava... Então, ele escolheu o moço que estava imune, mano. Nem leu a carta. Que isso, velho. Deixa eu ver esse AG aqui. Tipo, não é como se ele fosse ruim de AG, porque o turno 1 ele fez certinho, tá ligado? Esse cara aqui que é meio louco aqui, mas tá bom, né? Foi, ganhou. Comandados que se for, né? Ganhar, ele ganhou. Rapaziada, é o seguinte. Vamos pra nossa segunda parte da live. Bora pro Master Duel, né? Já pegando aqui nosso lendário. E eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Vai ser 5 minutos, tá? Só pra eu trocar aqui as coisas, colocar o MD aqui, que eu tenho que trocar com a da Steam, fazer um monte de coisa. E eu não faz sentido fazer isso em live, até porque eu preciso trocar algumas configurações. Mas daqui 5 minutos estamos aqui, tá? Quiser ir pegar uma água, ir no banheiro, 2 minutinhos, 3 minutinhos, nós já estamos aqui de volta com o Master Duel, beleza? Então, simbora, vamos começar a nossa saga, tá? Nossa saga da subida do bronze até o nosso mestre, fechou? Então bora pro MD pra gente lançar a play. Então simbora, hein? 2 minutinhos, estamos de volta, já vem. Olha só, vem aí mais um concurso pro INSS, pro cargo de técnico do Seguro Social. E esse concurso do INSS... No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu rei dos jogos, uma nova versão do deck de Shadow. O deck tá simplesmente muito forte. Mas antes já vai deixando seu like, hypando o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é claro, cogite virar membro. Salve a todos os membros que estão aparecendo agora na tela. Sem vocês esse vídeo não seria possível. E caso você queira virar membro e garantir vários benefícios, é só ir aqui na descrição ou aqui embaixo no botão Seja Membro. Clica, vê todos os planos disponíveis, todos os níveis de membro. Cada nível dá um benefício diferente. O que mais te agrada. Boa, agora eu vou pegar a apoia o canal bandida. financeiramente, que eu ficaria muito grato.
Feliz isso tudo, agora sim, vamos pra decklist. Essa foi a decklist que eu utilizei pra pegar Rei dos Jogos nessa temporada de maio, né? Nessa temporada de maio. Um ponto importante é que essa conta não é minha. Quem me emprestou a conta foi o membro RB Chaves. Um salve pra ele que emprestou a conta, tá? Ele é membro mais alto nível, Clawless. Ajuda demais no canal e ajudou a emprestar a conta. Muito obrigado. Eu pude te recompensar de alguma forma pegando o Rei dos Jogos pra você, né? Enfim, o deck de Shadow é um deck de fusão. Porém, você spawna tanto monstros que você consegue abusar de invocações Link também. Mas a temática do deck é você fazer fusões. Todos os seus monstros Shadow do main deck possuem dois efeitos. Um efeito de flip e um efeito quando ele cai no cemitério por efeito de carta. Vou dar um breve resumo dos seus monstros de main deck. A besta Sombra Neco, quando é flipada, você compra 2 cartas e depois descarta uma carta. E se ela é enviada pro cemitério por efeito de carta, você compra uma carta. Ela é um draw power do deck. A Wendy possui 2 efeitos parecidos. Quando ela é flipada, você pode invocar por invocação especial um monstro Shadow do seu deck virado para baixo ou virado para cima. Já quando ela cai no cemitério por efeito de carta, você invoca um Shadow do seu deck, porém só virado para baixo. O escamado, quando é flipado, você pode escolher um monstro no campo e destruir. E quando ele é enviado pro cemitério, você pode enviar uma carta Shadow do seu deck pro cemitério. O ouriço, quando é flipado, você adiciona uma Geo Armadilha Shadow do seu deck à sua mão. E quando ele cai no cemitério, você adiciona um monstro Shadow do seu deck à sua mão. O dragão é seu principal monstro Board Break. Por que Board Break? Porque você vai utilizar ele para tirar recursos do oponente, tirar cartas do campo do oponente. Já que quando ele é flipado, você escolhe uma carta que seu oponente controla e devolve ela pra mão. E quando ele cai no cemitério, você pode escolher uma magia armadilha no campo e destruir. Os 2 efeitos envolvem tirar a carta do campo do oponente, por isso é um quebrador de campo. O sabujo, quando é flipado, você escolhe um card de Sombra Neco no seu cemitério e adiciona a sua mão. E quando ele é enviado pro cemitério, você pode escolher um monstro no campo e mudar a posição de batalha dele. E aí, se ele for um monstro de flip, o efeito dele não é ativado, a não ser que ele seja um monstro Shadow. O sabujo é interessante porque às vezes o oponente vai estar, sei lá, um livro da lua, um Book of Eclipse no seu monstro. Você pode enviar o sabujo pro cemitério de alguma forma e flipar esse monstro seu que foi virado pra baixo. O Falco tem uma função parecida com o Wendy. Quando ele é flipado, você pode escolher um monstro Sombra Neco no seu cemitério e invocar ele por invocação especial com a face pra baixo. Já quando ele cai no cemitério, você pode invocar o Falco por invocação especial virado pra baixo. O Gênio é outro Shadow elemental, assim como a Wendy, que é um Shadow de vento. O Gênio é seu Shadow de terra. Quando ele é flipado, você pode escolher um monstro Sombra Neco que você controla, e esse monstro com a face pra cima não é afetado por efeitos de monstro neste turno, exceto seus próprios. Já quando ele é enviado pro cemitério, você pode escolher um monstro de efeito no campo, e nenhum duelista pode ativar os efeitos desse alvo no campo desse turno. Ele também é uma espécie de board break, ele força interações do oponente, já que você pode dar alvo ao monstro do oponente para negar os efeitos desse monstro até o final do turno. Por exemplo, se for uma negação, o oponente não pode mais negar alguma carta sua, vai forçar que o oponente dê essa interação. Chaos é seu Shadow de luz. Quando ele é flipado, você pode invocar por invocação especial um monstro Shadow da sua mão com a face pra cima ou com a face pra baixo. E quando ele é enviado pro cemitério, você pode enviar um monstro Sombra Neco da sua mão para o cemitério. E se isso acontecer, pelo resto do turno, todos os monstros que você controla ganham ataque e defesa igual ao nível original desse monstro enviado pro cemitério, vezes 100. O efeito do Chaos você não vai chegar a utilizar muito, porém o fato dele ser um Shadow de luz são características importantes que eventualmente você vai precisar em algumas jogadas com esse deck. Eu uso uma cópia aqui do Vazio, que é o seu Shadow de fogo. O Vazio, quando é flipado, você pode escolher um monstro com a face para cima que seu oponente controla, e aí você envia um monstro Shadow com o mesmo atributo do seu deck adicional para o cemitério, e se isso acontecer, você bane esse monstro. Ele é outro monstro que interage com o campo do oponente. Inclusive, esse efeito é muito bom, porque além de você banir, obviamente, um monstro do oponente, você vai enviar uma fusão do seu deck adicional para o cemitério. E as suas fusões Shadow, quando caem no cemitério, ativam o efeito. Você tira o monstro do oponente enquanto recicla recurso. Já se o Vazio foi enviado para o cemitério, você pode enviar cartas do topo do seu deck para o cemitério, igual ao número de atributos originais diferentes entre os monstros no campo. Se você tiver fogo e trevas, você vai enviar 2 cartas do seu deck para o cemitério. E aí, se você enviar um monstro Shadow dentre essas cartas, ele vai ativar efeito, e é mais recurso que o deck faz. E por último, mas definitivamente não menos importante, temos a Ariel, que é a nova Shadow que veio na última box. A Ariel é sua Shadow de água. Quando ela é flipada, você pode escolher um monstro Shadow banido e invocar ele por invocação especial. Um efeito muito bom de volume de jogo. Já quando ela é enviada para o cemitério, você pode escolher até 3 cartas nos cemitérios, tanto o seu quanto o do oponente, e banir elas. Um monstro muito bom, tá? Uma excelente adição pro deck. Volume de jogo, controle do cemitério. Santo Deus poderoso. Você entendi que seus monstros, quando são flipados, eles ativam efeito, ok? E quando eles caem no cemitério, eles também ativam efeito. Como você vai enviar eles pro cemitério por efeito? Simples. Fazendo fusão. Você é um deck de fusão. Você vai usar esses monstros, fundir eles para fazer as suas fusões, e aí os monstros que você utilizar para fazer fusão vão ativar efeito. E aí eu acho que faz sentido a gente já falar da skill Reino das Sombras. O que essa skill diz, tá? O primeiro efeito é que no início do duelo, você adiciona 6 monstros Sombra Neco com nomes diferentes ao seu deck adicional e envia 3 cards de armadilhas normais, Sombra Necos aleatórios, do seu deck ao cemitério. Bota 6 bichos no seu extra deck, você vai ficar com extra deck de 15 cartas, e envia 3 traps aleatórias, que obviamente a gente vai usar a mesma trap para não ser aleatório, né? Pro cemitério. E quais monstros são esses, tá?
é basicamente um monstro de cada tributo. Você vai ter a sua fusão de água, você vai ter a sua fusão de vento, você vai ter a sua fusão de terra, a sua fusão de fogo, a sua fusão de luz, que é uma das principais, e obviamente a sua fusão de trevas, que é o Winda. Pelo fato da skill colocar todas essas cartas, o seu extra deck fica muito mais flexível. Você consegue utilizar muito mais cartas e ter um extra deck mais abrangente. Assim a gente consegue rodar bastante links. A gente fecha o extra deck com mais 2 da fusão de luz, que é definitivamente a sua principal fusão, e uma da nova fusão, que é a Apicalônio. Já eu chego nas fusões, tá? Vou terminar de explicar a skill e o main deck. Ainda na skill, além dela adicionar essas traps no cemitério e as suas fusões no extra deck, ela também possui um segundo efeito, no qual você revela 2 cartas Shadow. Boa, em da sua mão, primeiro, adiciona uma graças carta a Shadow Deus, do seu em deck à sua mão. primeiro. Um efeito de consistência, sem nenhum segredo. Se você só tem monstro na sua mão, você revela os 2 monstros e busca a magia de fusão. Se você só tem um monstro e uma magia, você revela um monstro e a magia e busca o segundo monstro. E assim você joga de diversas formas. Porém, não para por aí. Se apenas o oponente controlar um, você também pode jogar um monstro Shadow no seu deck em posição de defesa com a face para baixo e sua posição pode ser mudada. Resumindo, você joga o monstro virado para baixo e você pode flipar esse monstro. E lembra que seus monstros Shadow possuem efeitos de flip. É nessa que você, turno 2, consegue jogar um dragão no campo. Esse dragão você vai flipar ele e tirar uma carta do oponente. Mesma coisa aqui com o escamado, tá? Você flipa ele e destrói um monstro no campo. Por isso você pode flipar e adicionar uma magia do seu deck à sua mão. Enfim, são vários monstros que você pode estar invocando pela skill, que podem estar sendo flipados para você ativar seus efeitos